Samila e esse é o Árvore da Vida, um canal feito para você que está em busca de desenvolvimento pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de conflitos e para que servem, qual a finalidade dos conflitos. Já ouviram falar naquela teoria que diz que o que nos acontece tem maior ou menor impacto de acordo com a nossa percepção a respeito? Nos últimos dias eu estava refletindo e pensando como as experiências da vida elas podem ser depositadas em duas mochilas. Uma mochila de lamentação, de queixa, de cansaço, pelos acontecimentos difíceis, por tudo o que se passa na nossa existência, no nosso cotidiano. E uma mochila onde fica depositada a lição, o aprendizado retirado dos acontecimentos. E a longo prazo, o acontecimento em si ele vai perdendo a importância e fica o aprendizado, as lições, o amadurecimento, o que aquilo ali te trouxe de crescimento e desenvolvimento pessoal, o que o conflito trouxe para a sua vida e te permitiu ter mais jogo de cintura, desenvoltura, e quando novos acontecimentos, novas coisas começam a surgir, passam a ser muito mais simples de lidar e de vivenciar. Na vida, nós nos relacionamos o tempo inteiro com as mais diversas pessoas e nos mais diversos âmbitos, profissional, familiar, de amizade, relacionamentos afetivos, amorosos, enfim, são relações das mais diversas, das mais rasas, as mais profundas, as ligações mais fortes. E todas essas podem gerar conflitos por uma falha de comunicação, por uma diferença ideológica, de pensamentos, de comportamentos e, enfim, uma série de fatores que podem gerar acontecimentos difíceis e uma luta mesmo, seja um confronto através do diálogo ou conflitos dos mais diversos por razão, pela busca de impor uma ideia, uma forma de ser. E o que eu quero dizer com tudo isso é que o conflito, ele faz parte. Ele acontece de forma recorrente. Só que ele pode servir também como um teste se a gente passar a olhar para uma outra perspectiva. A perspectiva de que ele serve também como um espelho para a gente olhar para as nossas próprias questões, os nossos próprios conflitos, para a gente ter a possibilidade de exercitar a empatia, uma comunicação mais clara, aprimorar a nossa forma de nos portarmos, a nossa postura diante das outras pessoas e dos acontecimentos mais diversos. Ou seja, ele pode vir com a finalidade de lição, de aprendizado, de crescimento. A gente só consegue crescer vivendo, executando no dia a dia as nossas funções, colocando à prova as nossas habilidades e as nossas dificuldades. E é nesse passo a passo que a gente consegue aprimorar as nossas questões íntimas no mundo externo também. Só que isso requer muito autoobservação, autoconhecimento, empatia, tentar pelo menos um pouquinho se colocar no lugar do outro e parar de buscar o tempo inteiro a razão. Buscar menos essa necessidade de estar no poder de ter razão, mas uma busca por compreensão do coletivo, de um bem-estar maior, porque quando a gente consegue estar bem nas nossas relações, em todos os lugares que estamos inseridos, há um conforto também interno, é uma troca, não é uma via de mão dupla. A gente não faz só pelo outro, fazemos por nós também. Assim, a forma como nós nos comunicamos faz toda a diferença, sabe? Mas não adianta a gente estabelecer uma postura externa, saber que podemos nos portar de determinada forma, que vai ficar tudo em paz, sem que os conflitos aconteçam, sem fazer toda uma transformação íntima. Por isso, às vezes, os conflitos são necessários. Só que seguir com o conflito constantemente começa a ser burrice. Desculpa o termo. Mas a gente precisa exercitar o movimento contrário, de olhar para o conflito e tirar uma lição dele. E se colocar à prova, quebrar paradigmas, mudar a nossa percepção, ampliar a nossa visão a respeito do mundo, porque existem outras formas de enxergar a mesma realidade. Então a gente consegue
acrescentar ao nosso conhecimento, à nossa percepção de mundo, compreendendo também a postura de outras pessoas. Você prefere ter razão ou prefere ter paz? Mas o que é ter razão? Essa nossa cultura de perde-perde, eu acredito que está muito ultrapassada. Eu acho que existe a possibilidade do ganha-ganha, de todo mundo sair com um pouquinho, talvez não totalmente satisfeito no que buscava, no que queria, no que estava lutando para conquistar a tal razão que deve ser questionada. Mas a gente pode compreender que existe a necessidade de flexibilidade, de uma busca por uma conduta ética que oportuniza que as pessoas saiam satisfeitas de uma situação, de um conflito, que a gente consiga lidar de uma forma em que o bem-estar ele seja para todos, sabe? A resolução da questão aconteça não só no nosso íntimo ou no nosso círculo, mas que outras pessoas também estejam da mesma forma. Se a gente começar a pensar naquela ligação que existe entre todos nós, entre tudo que há, na visão integrativa, o bem-estar que eu posso conseguir gerar para o próximo, ele vai repercutir também na minha vida, e vice-versa. Acredito que isso nos faz mais saudáveis de forma integral, que é o caminho para que a gente consiga gerar essa paz de espírito, essa busca interior, que eu acredito que seja a grande riqueza e que requer muita dedicação, muita vigilância. É uma busca, uma construção. A gente não fica em paz, completos, em plenitude, de forma integral, da noite para o dia. A gente constrói isso na vida. Eu acho que a maturidade, a vida e especialmente as lições que nós tiramos dos acontecimentos e dos conflitos é que começam a preencher esse vazio interno que a gente começa a reduzir pouco a pouco, conforme as experiências e conforme o aprendizado que nós tiramos delas. Olha, a verdade é que a gente só consegue acertar errando. A gente só aprende vivendo, fazendo. São as situações mais difíceis e escorregadias que nos trazem as lições mais profundas, que nos transformam em essência. O ser humano tem essa tendência a buscar a melhoria através da crise. A gente espera que essa busca possa acontecer aos poucos e de acordo com a nossa evolução, com os nossos novos conhecimentos, por uma busca pessoal, sem necessariamente ter que a crise surgir para que a nossa busca aconteça. Mas, por enquanto, que ainda existe essa forte tendência, vamos buscar nos reintegrar, nos reestabelecer e crescer de acordo com esses movimentos. Apesar do nosso comportamento ser muito determinado pelos hábitos, pelo que nos foi ensinado e pelas variáveis também do ambiente, a gente tem a capacidade de tirar o melhor de tudo isso e ir além, sabe? Os rótulos que colocam na gente nos limitam demais, até sufocam. Ninguém é uma coisa só. Há coerência no que se vive, no que se faz, mas ninguém é uma coisa só. A gente pode ir muito além, se descobrir a cada dia e se transformar. Se a gente parar para pensar um instantezinho, o que fomos há 10 anos atrás é o que nós somos agora? Graças a Deus não. Graças a Deus não mesmo. Eu acho que quando o tempo passa, a gente consegue se conectar mais e mais à nossa essência, mas buscar ser a melhor versão de nós, buscar nos aprimorar, buscar nos transformar e ir desapegando do que necessariamente nos colocam como um padrão. Ave Maria, detesto padrão. Detesto padrões. E às vezes a gente coloca uma imagem estabelecida a respeito de nós mesmos. Não só as outras pessoas fazem isso, nós fazemos isso. E é cruel e é muito reducionista. Daí quando finalmente nós conseguimos nos libertar disso, aí a gente consegue reconhecer o que somos de fato. E esse é o grande desafio. Não é da noite pro dia. A gente vai descobrindo todo dia um pouco mais. E quando a gente olha para trás, conseguimos reconhecer que a caminhada é o belo. É a caminhada que nos transforma, que nos constrói. E a vida é isso.
construção e desconstrução, caminhada, seguir. Bom, o que eu queria dizer é que os conflitos internos e externos, eles sempre surgem com algum propósito, alguma finalidade. E será que nós conseguimos reconhecer o que isso nos traz? A gente precisa se enxergar como seres integrais e buscar um equilíbrio, uma paz, uma transformação, um crescimento e um desenvolvimento completo na nossa vida familiar, nas nossas relações como um todo, no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa mente, nas nossas emoções. Tudo isso se conecta e influencia incessantemente um aspecto ao outro. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero agradecer a minha família e aos verdadeiros amigos por serem morada, casa de conforto, de paz, de verdade. Eu acho que nada me traz uma sensação de plenitude, de felicidade maior do que fim de tarde, cheiro de café e pessoas queridas por perto. Mas eu sempre busco me lembrar de nunca esquecer que a minha verdadeira morada, a minha casa de origem, sou eu mesma. O meu corpo, o meu espírito é um templo e eu preciso cuidar. Não só eu, você, todos nós. A gente precisa reconhecer que, independente de qualquer coisa externa, precisamos nos lembrar, dia após dia, que o nosso verdadeiro templo somos nós mesmos. É difícil, às vezes sim. Mas graças a Deus que nós temos tantas âncoras de força, que são as pessoas queridas, e tudo isso que nos faz lembrarmos que somos fortes. Tá certo? Eu quero honrar e agradecer a atenção de todos vocês e até mais.